Esse vídeo é para tentar responder, em pouco tempo, essa colocação de um amado irmão que está aqui nesse canal e sendo alcançados, porque nós estamos sendo alcançados, irmãos. Nós não fomos totalmente ainda alcançados. É interessante saber que, posicionalmente, todos já foram, todos os regenerados, todos que foram eleitos para a salvação, todos, em Cristo. Mas ainda é necessário a experiência. E esta que vale para cada um de nós. Em Cristo tetelestai, tudo está consumado, mas em nós ainda não. Filipenses 1,6 diz que aquele que iniciou em vós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 1,18 diz que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos. Tem uma tradução que diz, nós que fomos salvos. Na verdade, ali é nós que estamos sendo salvos. É o poder de Deus. Por que estamos sendo? Porque fomos regenerados no Espírito, estamos sendo santificados na nossa alma e seremos glorificados lá no céu. A regeneração é a morte da natureza de Adão. Em Romanos 6,22 diz, e libertados do pecado, fostes transformados em servos de Deus, tendes em vós o fruto para santificação. E daí, a vida eterna. Eu estou colocando um pouco diferente do que está realmente escrito, mas tem que ser como está escrito, né, meus irmãos? Isso dá mais credibilidade. Agora, porém, libertados do pecado, eu estou lendo agora na Bíblia. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aqueles que receberam a Cristo creram que foram crucificados, foram mortos. Aí em Romanos 6,11, considerai-vos mortos para o pecado. Não fala considerai-vos mortos para os pecados, e sim para o pecado. O pecado é a natureza do velho homem, e o velho homem foi com Cristo crucificado, Romanos 6,6. Agora, a pergunta é o seguinte, quando regenerados, fomos libertos da velha vida do pecado? Perfeitamente. Do pecado, libertos do pecado. Fomos crucificados para o pecado, mortos para o pecado. Agora nós podemos viver para Deus, Romanos 6,11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Muito bem. Aí esse irmão ainda continua. Não há possibilidade de cometermos os mesmos erros da velha criatura? Será? Em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Isso aqui escreveu, o apóstolo João, ele escreveu para os irmãos, para os salvos. Versículo 9 de 1 João 1, se confessarmos os nossos pecados, confessa e deixa, e alcançará a misericórdia. Alguém usa esse texto para tentar, na sua consciência, ficar livre de pecados e amanhã comete os mesmos. Não, aquele que vive no pecado porque nunca nasceu de novo. Está lá em 1 João 3. Ainda é 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Capítulo 2. Filhinhos. 1 João, capítulo 2. Filhinhos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esse é o alvo, esse é o propósito. Não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pode uma nova criatura até cair nos mesmos erros que caía anteriormente? É possível. Mas não permanecer. Não continuar vivendo. Porque ainda, queria esse vídeo curtinho, não é possível. Em 1 João 3, é necessário ler esses textos, normalmente não leem esses textos. Em 1 João 3, versículo 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como é justo. Como ele, o Senhor Jesus, é justo no interior desses que foram regenerados. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente, e esse não pode viver pecando. Por que que não pode viver pecando? Porque é nascido de Deus. Viver pecando é sinal de ser uma velha criatura. Estar sujeito ainda a pecar entristece profundamente essa nova criatura. Quando ela peca, primeira coisa que ela diz, eu pequei contra Deus. Eu estou triste porque feri a santidade do meu Deus. Eu feri a santidade desse Cristo que habita em mim. Isso é vida nova criatura. Então é possível? É possível. Mas você vai ficar tão preocupado em pecados? Ocupe sua mente em Cristo. Porque Ele é o poderoso. Ele foi tentado em tudo e não pecou. Ele habita em mim e em você. E Ele é poderoso para nos guardar de tropeço. Para terminar aqui, em Judas 24. Ora, Judas, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Como vou viver? Tropeça aqui, cai acolá, daqui a pouco levanta e começa a cantar. Tinha um cântico antigo. Isso é mentira. Isso daí não é cristianismo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculado diante da sua glória. Ele é poderoso para me guardar hoje, amanhã Ele é poderoso para me guardar hoje. Cristo é minha vida, amanhã Cristo é minha vida, depois de amanhã Cristo é minha vida e Ele é poderoso para me guardar. E se eventualmente, acidentalmente eu pecar, tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele nos conduz a arrependimento, uma tristeza, angústia interior, porque eu feri a Deus. Eu feri quem me ama, eu ofereci quem se ofereceu por mim, eu ofereci quem aquele que me aceitou quando eu estava podre, perdido, filho espiritual do encardido, indo para o inferno, e ele me atraiu, ele me aceitou, ele me fez morrer para o pecado e me ressuscitou como nova criatura, e agora eu vou para o céu. Como eu posso deliberadamente pecar contra esse Deus? E Ele é a minha vida, porque estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim para que o meu viver nesta vida, nessa carne, viva pela fé. Por que ainda eu posso pecar? Porque nós temos uma natureza terrena que está sendo santificada.
Ah, depois de Colossenses capítulo 3, versículo 5. Amém. Faça o seu comentário se você quiser.